Queria te fazer algumas perguntas antes de começarmos a mensagem dessa noite. Primeiro delas, quantos gostam de chocolate? Vocês gostam de chocolate mesmo. Quantos querem ganhar um chocolate? Essa não estava no script. Então tá bom. Valendo chocolate. Quantos de vocês conseguem adivinhar o que eu estou pensando agora? Para não dizer que eu estou brincando, está aqui os chocolates. Alguém se arrisca? Vocês estavam todos felizes pelo chocolate? Vou facilitar então. Quantos de vocês conseguem falar sobre quem eu sou? Ou o que eu gosto de fazer? Ou quais são os meus temores? Só de olhar para mim. Valendo chocolates. Não? Ninguém se arrisca? Não, churrasco não vale. Vocês já sabem que eu falo de púlpito aqui já. Eu já vim com os chocolates aqui para frente porque eu sabia que eu ia ganhar. Roqueiro, também, gosto de rock. Mas isso também vocês já me ouviram falar daqui, é só de olhar para mim. Nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre isso. Sobre observações e revelações. E aí, juntamente com o chocolate, que eu vou dar depois, eu comprei para dar. Nós estamos pregando sobre esse livro, chamado As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck. E hoje nós vamos falar sobre a revelação geral de Deus. Como Deus se manifesta na sua criação. E aí eu queria te dar mais um presente. E esse livro vai ser o presente e vai junto com o chocolate. Esse livro já está disponível na nossa cafeteria. E esse daqui que está nas minhas mãos, eu quero dar para você, que não tem condição de comprar. E eu vou confiar muito em você. Não precisa comprovar sua conta bancária. É só chegar para mim e falar assim, pastor, eu não tenho condições de comprar. E eu quero muito ler esse livro, isso que vocês estão falando aí no púlpito, e aí você vai ganhar o livro, e de lambuja eu ainda vou te dar um dos chocolates, porque o outro eu vou comer. Tá bom? Já que vocês não acertaram. Mas nós vamos falar sobre a revelação geral de Deus. O que é a revelação geral de Deus? Deus, ele se revela na criação. E ele manifesta quem ele é. E ele fala sobre as suas obras. E assim ele nos conduz a um ambiente que nos transcende. Que nos leva além. Que nos faz conhecer ele de uma maneira que nós não teríamos como conhecer. Quando nós falamos dessa revelação de Deus, da revelação geral do Senhor, nós precisamos guardar pelo menos 3 princípios. Primeiro, que ela revela quem Ele é. Ou seja, revela os fatores a respeito de Deus. A sua grandeza, o seu poder, a sua magnitude. Tudo que está referente ao ser do Senhor. Mas também tem a ver sobre quem Ele é como pessoa. Revela as obras das suas mãos. Traz um propósito para a criação, mas também nos leva para Ele. Ou seja, quando nós contemplamos a criação, nós descobrimos que nós temos um propósito agora. Nós não somos seres criados simplesmente ao léu, que fomos criados e jogados aqui nessa terra, para vivermos aqui e desfrutarmos dessa terra e simplesmente um dia morremos e viramos pó. Não, há um propósito. Há um ser que nos transcende, há um ser que está além de nós, e esse ser, ele se revela. E um princípio que eu e você precisamos guardar também sobre essa revelação geral, é que Deus se revela voluntariamente. Eu e você, mesmo que quiséssemos buscar ao Senhor, eu e você, mesmo que tivéssemos no si, tá? No campo do si aqui, o desejo de conhecer ao Senhor, jamais o encontraríamos. O Senhor voluntariamente se revelou a nós, mostrou quem Ele é através da criação. Então, nós sabemos que existe um Deus, e para isso eu queria deixar para você pelo menos 4 princípios dessa existência de Deus. Primeiro, que quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos uma criação que ela é cosmodependente. Se você observa a ciência,
você vai perceber que toda a criação depende de algo. Se você compartilha com qualquer cientista, você vai perceber que tudo precisa de algo para sobreviver. É interessante que quando nós falamos do ciclo da vida, você vai perceber que, por exemplo, para a chuva acontecer, precisa dos mares e dos rios. Como a gente precisa de chuva nos nossos dias, né? Abrindo um parênteses aqui sobre o mundo, você tem orado para chover? Eu sei que nós vivemos numa região que a chuva demora para cair. Estou ligado nisso. Mas eu também conheço o Deus que controla a chuva. Vamos orar para que o Senhor derrame chuva sobre o nosso estado, amém? Amém, fecha. O parênteses, mas nós temos um princípio cosmodependente. A criação, o universo, ele tem interdependência, demonstrando que há um ser sobre nós e que tudo culmina, então, para esse ser. Mas há um segundo princípio também, quando nós falamos da existência de Deus, que é cosmoproposital, ou seja, toda a criação, ela tem um propósito. Se você observa as menores partículas até os maiores arranha-céus, ou o Sol e as maiores estrelas, tudo tem um propósito na criação. Se você estuda a criação, por exemplo, você vai perceber que se o Sol tivesse um pouquinho mais para o lado, você ia comer um churrasco um pouco mais queimado. Você ia ficar meio torrado por causa disso. Se os ventos soprassem de uma maneira diferente, as ondas tocariam na terra de maneira diferente. Tudo tem um propósito e acontece de uma maneira que é criada e gerada e gerida por um ser sobrenatural. E talvez as pessoas não queiram adorar a esse Deus e chegaram à conclusão que é um Deus, mas hoje a própria ciência já entende que não tem como uma mente superior não estar gerenciando todos esses processos. Não existe mais essa cultura do caos, que tudo foi criado através do caos. Então há uma cultura cosmoproposital. Mas ainda há um outro conceito que a gente chama de conceito ontológico, ou seja, há um senso de ser no homem. Eu e você, minha garganta está secando já. Entendemos que nós temos um fim, um princípio. E é interessante, eu e você percebemos isso. Inclusive, quando nós falamos de povos que não conheceram a história como eu e você conhecemos, para eles existe um propósito, existe uma finalidade para esse grupo de pessoas. Mas ainda há um quarto princípio que eu queria deixar para você, que é o princípio cosmomoral. Qualquer grupo de povo, qualquer grupo de pessoas que você conversar, podem não ser cristãos, mas você vai ver que há um princípio moral que rege esse grupo. E quando você junta esse princípio ontológico, ou seja, nós somos um ser que há uma finalidade em nós, com esse princípio de moralidade, nós temos o que Calvino chama de semente da religião. Ou seja, há um ser acima de nós. E um princípio que nós guardamos, então, quando nós vamos definir um povo, é se esse povo adora algo. E é interessante que todos os povos que nós estudamos, quando estudamos antropologia, todos os povos adoram algo. Eles estão cientes do eterno. E olha que incrível, se você lê Eclesiastes capítulo 3, verso 11, por exemplo, Salomão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E já provê, então, que há um ser eterno sobre nós. Se você lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, você vai ver que o autor de Romanos, Paulo, depois de destrinchar sobre a criação, ele fala que o homem agora, depois de olhar para todas as obras da criação e de ver a manifestação de Deus, a revelação de Deus na criação, ele se torna indesculpável de não adorar a esse Senhor. Porque Deus, ele se revela nessa criação. Eu quero, nessa noite, ler um texto das Escrituras, porque essa semana, enquanto preparava a mensagem, pensando qual texto usar para falar sobre revelação geral, que não fosse um desses dois textos que eu acabei de citar, por exemplo, tão batidos que todo mundo que vai pregar sobre revelação geral usa. Eu cheguei a um livro, e eu quero ler 2 dedinhos de prosa, como diz o goiano, desse livro, que é o livro de Jó, aonde nós vemos a revelação de Deus. Deus conversando com a sua criação,
falando com o povo. E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia. Obrigado, Selminho. Em Jó, capítulo 38. Abra a sua Bíblia. Vou te dar um chocolate depois, Selminho. Viu? Jó, capítulo 38. E eu quero ler hoje bastante a Bíblia com você, para que você preste atenção em alguns detalhes das Escrituras. Jó, capítulo 38. Nós vamos ler a partir do verso 1. Então respondeu o Senhor a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas e você vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Me responda se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou a pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se alegravam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando irrompeu no ventre materno? Quando vesti as nuvens e densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhes coloquei portas e barreiras? Quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordem às manhãs? Ou mostrou à alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra forma com barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas. Você já viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fala-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, porque você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou no reservatório da neve? Já viu os depósitos da saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem e no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar a vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas do orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá luz da geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como a pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com os seus filhotes. Você conhece a lei dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e se cobrir com inundação? É você que envia os relâmpagos e eles dizem, aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água do céu, quando o pó se endurece e os torrões de terra se aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal?
Quem dá alimento aos corvos, quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem os seus filhotes? Acaso você conta meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham e dão as luzes aos seus filhotes, e as suas dores se vão. Quero que você vá agora para o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu me disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó de cinza. Deus, essa é a tua palavra que foi lida, Deus, e eu peço que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração, Deus, nessa noite. Nos guarda, Deus, nos livra, Deus, do pecado, para que possamos compreender, Deus, a tua revelação na criação. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu ia ler todos os capítulos até chegar ao verso 42, mas eu fiquei com medo de chegar aos gols do Fantástico, a gente está aqui e aí eu não li. Mas depois você lê em casa. Eu não sei como é que você chama aqui em Goiás, mas lá no sul, a gente ia dizer que Jó estava apanhando aqui. Não, a gente não está acostumado a ver Jó dessa maneira. Quando a gente fala de Jó, a gente fala da paciência de Jó. A gente fala do sofrimento de Jó. Mas a gente não costuma falar desse momento de Jó, aonde ele apanha do Senhor. Porque se você ler o capítulo 37 e 36, se você ler um pouco antes, você vai perceber que chegou a um limite de Jó. Aonde depois ele passar por tantas e tantas tribulações, ele se revolta contra o Senhor e ele tenta interpelar a Deus. E eu chego à conclusão que Jó realmente devia ser alguém muito importante, porque Deus para. E como nós lemos no texto, fala assim: agora eu vou te responder, Jó. Eu vou falar e você vai me ouvir. E aí Deus começa a dar um monte de tapa de luva em Jó. Deus começa a fazer um monte de pergunta para Jó. Vai chegar um momento, por exemplo, que Deus vai olhar para Jó e vai perguntar: aonde você estava quando eu criei os monstros marinhos? Aonde você estava quando eu fiz a criação? Nós lemos ali. Aonde é que você estava quando eu criei os mares e eu pus limite nos mares? Aonde que você estava, Jó, quando eu fiz isso e isso na criação? Aonde que você estava? E aí eu não sei qual é a sensação que você tem. Eu costumo, já te falei isso, a ficar imaginando esse contexto. Na minha cabeça, eles estavam numa sala, Jó sentado numa cadeira e Deus falando. E nesse momento Jó vai murchando na cadeira. Sabe quando você leva uma bronca de alguém e você começa a murchar e você não tem mais onde se esconder e vai murchando? E aí Deus começa a falar e mostrar para Jó quem ele era. E aí nós temos aqui, talvez, a revelação geral do Senhor. E é interessante, e esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse. Que há um Deus grandioso, há um Deus soberano. Eu fico pensando como Deus poderia se manifestar a Jó. Talvez se ele quisesse realmente mostrar que ele era todo poderoso, ele poderia falar assim: Jó, você já viu eu criar uma girafa? E ele de repente criasse uma girafa. Ó, Jó, está aqui uma girafa. Você já viu os mares? Olha, está aqui os mares, ó. E levasse Jó para surfar no Havaí. Ou se ele quisesse mostrar para Jó o seu poder, talvez levasse Jó para passear pelas galáxias e mostrar a Jó: vamos criar uma nova estrela e fazer. Ele não faz demonstração simples do seu poder. Ele não expõe o seu poder dessa maneira. Mas como faz desde o capítulo 1 de Jó até aqui, Deus demonstra que Ele é um Deus poderoso e soberano, simplesmente na sua palavra, fazendo com que Jó olhasse para a sua criação
Você lembra do capítulo 1 de Jó? O que está acontecendo? Uma grande festa, onde os filhos de Deus se reúnem no céu, lembra? Dentre eles, quem? Satanás. E Deus chega, você viu o meu servo Jó? Vi. E aí eles começam a trocar uma ideia sobre Jó. Até Satanás reconhece a soberania de Deus, o poder desse Deus, porque ele quer tocar em Jó, ele quer mostrar e liquidar a fé de Jó, e ele não faz nada além daquilo que Deus permite ele fazer. E eu fico pensando, como foi para esse homem ter o próprio Senhor da criação, demonstrando para ele o poder das suas mãos. Eu creio que ele saiu dali, e nós vamos chegar no final do sermão nesse ponto, mas só aqui para você ter um pequeno spoiler. Arrasado no seu coração. Eu penso que quando Deus virou para Jó e falou assim, senta aí que eu vou trocar uma ideia com você, ali Jó já ficou desmontado. É mais ou menos a gente quando é filho e o pai chega para nós e fala assim, chega mais cedo que eu quero trocar uma ideia com você. Essas são as horas mais torturantes dos filhos, para os filhos. Ou quando é a mãe que vai dar uma bronca no filho e fala assim, quando seu pai chegar em casa, ele vai conversar com você. Meu Deus, acaba o dia para o filho. Deus, soberano, conversando com a sua criação e se revelando. Não houve exibicionismo. Era o onipresente, era o todo-poderoso, era o soberano, mostrando para a sua criação que ele tinha todo o poder. Talvez foi a estreia, a premiere do poder de Deus na sua revelação. Mas há uma segunda ideia que eu queria que você guardasse, se você ler do capítulo 38 ao 42 de Jó. Há um Deus grandioso em poder, Ele é soberano, mas há um Deus poderoso e soberano que Ele é revelado na sua criação. Na sua criação. Aonde você vê as mãos do Senhor? Quantos de vocês aqui nessa noite já contemplaram o Senhor face a face? Quantos de vocês essa semana têm um café para tomar com Deus e marcaram um café? Pode me dizer qual é a cor dos olhos de Deus? Qual o tom da sua voz? Seus cabelos? Se você é da geração começo dos anos 2000, vai dizer que os cabelos dele são brancos como a neve. E seus olhos a fogo. Tinha umas músicas que incendeia, Senhor, a sua igreja. O povo ficava meio com medo dessas músicas aí. A gente não conhece o Senhor. Mas a criação revela as obras das mãos dele. Quando o Senhor quis mostrar para Jó quem ele era, ele foi elencando as obras da sua mão, uma a uma. Quando o Senhor quis demonstrar o poder que ele tinha nas mãos, ele foi mostrando para Jó que o controle do universo, das galáxias, dos mares, dos animais, dos homens, tudo estava nas mãos dele. A criação revela o poder das mãos desse Deus. Mas tem um homem nas Escrituras que faz a mesma coisa. Se você abre o Evangelho de Lucas e você vai ver Jesus conversando com um grupo de pessoas, e você vai lembrar de uma pregação de Jesus, e ele não faz a mesma coisa. Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam. E o Senhor não deixa faltar nada dentro da sua casa. Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão,
no maior poder das suas vestes, se vestiu como os lírios do campo. Se o Senhor veste assim os lírios do campo, como não vai cuidar de vocês? Mais uma vez, se o Pai fez assim, o Filho também faz, conduzindo aqueles que estavam ouvindo Ele a olhar para a criação, para perceber o poder das obras das mãos do Senhor. Sem exibicionismo, sem pirotecnia, sem show de mágica, sem luzes, sem um monte de coisa, simplesmente observar as obras da criação, para contemplar o poder das mãos do Senhor e nos lembrar quem Ele é. E aí fica um desafio para mim e para você. Será que eu e você estamos contemplando as obras das mãos do Senhor nos nossos dias? Quanto tempo faz que você não olha para as aves do céu? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não olha e não observa o sol nascer, ou o sol se pôr? Esses dias eu estava saindo aqui da igreja, e estava uma lua cheia, linda, linda. Enquanto os cantores mais românticos acham que eles devem cantar as mais belas, para as mais belas mulheres, a lua cheia. Eu parei o meu carro e falei: Deus, muito obrigado por essa lua, porque é obra das tuas mãos, e ela não cai na minha cabeça, porque o Senhor detém ela nas tuas poderosas mãos. As obras da criação revelam o poder magnífico do nosso Deus. Mas a gente está muito ocupado. A nossa agenda está muito cheia. A gente não tem tempo para contemplar o poder das mãos do Senhor. Talvez Jó também tivesse assim. Talvez Jó tivesse com a agenda cheia. Talvez Jó não fosse um homem tão paciente assim como eu e você costumamos pregar. Talvez Jó não fosse um homem assim tão temente. E talvez hoje à noite, quando nós falamos de uma revelação geral, Deus está fazendo a mesma coisa com você. Olhando para a sua vida e falando assim: fera, vem aqui, senta aí, que agora eu vou falar e você vai ouvir. Olha para a criação, porque na criação você vai ver quem eu sou. Quem eu sou. Por causa do pecado do homem, Deus está constantemente manifestando a sua ira. Sabe as queimadas? Fruto do pecado. Sabe a fome? Fruto do pecado. Sabe os homicídios? Fruto do pecado. Manifestação da ira de Deus sobre nós. Porque nós deturpamos o desejo inicial de Deus sobre a criação. Mas por causa da sua graça, Deus também está manifestando o seu amor constantemente sobre a criação. Tudo é uma questão de perspectiva. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Ao enxergarmos o Senhor Deus na criação, Ele espera de nós talvez a mesma atitude de Jó. Um coração quebrantado e rendido. Não sei se você percebeu, mas eu fiz questão de pular, mas não deixar de ler o capítulo 42. Jó repete as mesmas palavras do Senhor. Realmente eu estava tentando obscurecer algumas coisas que o Senhor estava falando. Realmente eu falava, mas eu não conhecia o Senhor. Mas agora meus olhos estão te vendo. Na próxima semana a gente vai falar sobre a revelação específica de Jesus. Já dei spoiler, né? A revelação específica é o que chega em Jesus. Mas eu queria que essa semana você olhasse para a revelação geral.
e que os teus olhos contemplassem a criação de Deus. Porque ao contemplar a criação de Deus, você vai chegar à conclusão que servimos a um Deus extremamente poderoso e que Ele está cuidando da minha e da sua vida. E se o Senhor controla a lua nas suas mãos e o sol, controla as estrelas, se é Ele que cuida da cabra montês, como Ele falou no texto, ou do Leviatã, que é o monstro marinho que Ele falou, se é Ele que derrama chuva no deserto, onde ninguém vai ver, se é Ele que faz brotar as coisas, meu irmão, você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Só a criação já serve para nos lembrar que há um Deus poderoso que está cuidando da minha e da sua história. E que isso sirva nessa semana para guardar o seu coração. Que Deus abençoe você e guarde o seu coração. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, que a gente não precise, Deus, levar um checkmate como esse de Jó, para contemplar a tua criação. E entender que o Senhor está se revelando, Deus. Dia após dia, noite após noite, como a tua palavra fala. E que a criação, Deus, nos mostra quão poderosa, Deus, é as tuas mãos. Quão soberano o Senhor é. Deus, e que nessa noite, ao olharmos para a tua criação e para a tua revelação, o nosso coração fique quebrantado como o coração de Jó ficou. Quebrantado diante do Senhor. Não queremos, Deus, conhecer o Senhor só de ouvir falar. Não queremos ter uma relação com o Senhor à distância, mas queremos contemplar o Senhor. Perceber o Senhor na tua criação. Nos dá esse discernimento, a começar, Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Aquece, Deus, a nossa fé essa semana, ao contemplarmos a tua criação, em nome de Jesus.